Você já teve a sensação de que a pessoa que mais atrapalha a sua vida é você mesmo? É uma pergunta desconfortável, mas extremamente comum. Às vezes, tudo parece estar dando certo. Surge uma boa oportunidade, um relacionamento saudável, um novo começo, e de alguma forma, acabamos encontrando um jeito de estragar tudo. Na psicologia, isso é conhecido como autossabotagem. E poucos personagens da ficção representam esse comportamento de forma tão marcante quanto BoJack Horseman. O interessante é que BoJack não é apenas alguém que toma decisões ruins. Se fosse só isso, a série seria muito mais simples. O que torna o personagem tão fascinante é que em muitos momentos ele sabe exatamente que determinada escolha vai piorar sua vida. Mesmo assim, ele continua. A pergunta então deixa de ser por que ele erra e passa a ser por que alguém insiste em repetir erros que já conhece tão bem. Essa é uma questão que vai muito além da série. A autossabotagem não acontece porque uma pessoa quer sofrer. Na maioria das vezes, ela acontece porque o cérebro prefere aquilo que já conhece, mesmo quando isso faz mal. Pode parecer estranho, mas nossa mente gosta do que é familiar. Se alguém passou anos acreditando que nunca é bom o suficiente, receber elogios pode causar mais desconforto do que críticas. Se uma pessoa cresceu em ambientes instáveis, uma relação tranquila pode parecer estranha, até falsa. É como se o cérebro dissesse: isso não parece normal, deve haver algo errado. E sem perceber, a própria pessoa cria situações que devolvem tudo ao padrão que ela conhece. BoJack representa exatamente esse mecanismo. Ao longo da série, percebemos que ele vive procurando mudanças. Ele quer uma vida diferente, quer ser visto de outra maneira, quer acreditar que pode melhorar. Mas existe um conflito enorme entre aquilo que ele deseja e aquilo que ele acredita sobre si mesmo. Porque desejar mudar é uma coisa. Acreditar que merece essa mudança é outra completamente diferente. Na minha opinião, esse é o coração da autossabotagem. Muitas pessoas não destroem oportunidades porque são preguiçosas ou porque não se importam. Elas fazem isso porque lá no fundo acreditam que aquela oportunidade não combina com quem elas são. Imagine alguém que passou anos ouvindo que nunca seria capaz de conquistar nada importante. Quando finalmente aparece uma chance de sucesso, em vez de sentir apenas alegria, essa pessoa pode sentir medo. Porque o sucesso entra em conflito com a identidade que ela construiu durante toda a vida. E quando identidade e realidade entram em conflito, muitas vezes a identidade vence. É por isso que algumas pessoas abandonam projetos quase prontos. Terminam relacionamentos saudáveis. Desistem de sonhos quando estão mais perto do que nunca. Não porque não querem vencer, mas porque vencer significaria abandonar a imagem negativa que construíram sobre si mesmas. Esse é um dos aspectos mais dolorosos da autossabotagem. Ela faz parecer que o problema está nas circunstâncias, quando muitas vezes está na forma como a pessoa enxerga a própria existência. Existe uma frase muito conhecida na psicologia que diz que nós agimos de acordo com aquilo que acreditamos ser. Se acredito que sou incapaz, começo a tomar decisões compatíveis com essa ideia. Se acredito que sempre decepciono as pessoas, qualquer pequeno erro parece confirmar essa crença. E cada confirmação fortalece ainda mais esse ciclo. É exatamente isso que torna a autossabotagem tão difícil de perceber. Ela não parece uma escolha. Ela parece apenas mais um erro. Mas quando observamos o comportamento durante muito tempo, percebemos que existe um padrão. A pessoa se aproxima de algo bom, cria um conflito, afasta quem está por perto. Depois, se arrepende. Promete mudar. E algum tempo depois, tudo acontece novamente.
Esse ciclo não é exclusivo de BoJack. Ele aparece em milhares de pessoas todos os dias. Talvez não da mesma maneira, talvez não com a mesma intensidade, mas o mecanismo psicológico é muito parecido. Outro ponto que acho brilhante na construção do personagem é que a série nunca trata a autossabotagem como uma desculpa. Ela ajuda o espectador a entender por que certos comportamentos acontecem, mas não diz que eles deixam de ter consequências. Essa diferença é extremamente importante. Compreender não significa justificar. Podemos reconhecer que alguém foi profundamente influenciado pelo passado e, ao mesmo tempo, entender que essa pessoa continua responsável pelas escolhas que faz no presente. Na verdade, talvez seja justamente aí que a série seja mais honesta do que muitas histórias. Ela mostra que nossos traumas explicam muita coisa, mas não escrevem nosso futuro por nós. A decisão de mudar continua existindo, mesmo quando parece impossível, mesmo quando exige enfrentar partes de nós que preferíamos ignorar. E talvez esse seja o motivo de tanta gente se identificar com BoJack. Não porque todos tenham vivido a mesma história, mas porque quase todo mundo já olhou para a própria vida e pensou: por que eu continuo repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo onde eles vão me levar? Existe uma frase muito conhecida que diz que nós somos nossos piores inimigos. Parece exagero, mas quando olhamos para a psicologia da autossabotagem, percebemos que existe uma parte de verdade nisso. Nem sempre perdemos oportunidades porque alguém nos atrapalhou. Às vezes, somos nós mesmos que, sem perceber, começamos a criar obstruções. Adiamos decisões importantes, deixamos projetos pela metade, afastamos pessoas que gostam de nós, inventamos desculpas para não tentar. E o mais curioso é que quando tudo termina mal, sentimos que o resultado apenas confirmou aquilo que já acreditávamos desde o início. Eu sabia que isso não ia dar certo. Mas será que realmente sabíamos? Ou será que nossas próprias atitudes ajudaram a construir esse resultado? Esse é um dos ciclos mais perigosos da autossabotagem. Primeiro nasce uma crença negativa. Depois, vêm atitudes compatíveis com essa crença. Por fim, o resultado reforça exatamente aquilo que já pensávamos. É um círculo que parece impossível de quebrar. Uma das coisas mais inteligentes que BoJack Horseman faz é mostrar que esse processo não acontece de uma vez. Ele é lento, quase invisível. São pequenas escolhas feitas todos os dias. Pequenas decisões que isoladamente parecem insignificantes, mas quando se acumulam, acabam mudando completamente o rumo da vida de uma pessoa. Na psicologia, existe um conceito chamado profecia autorrealizável. Basicamente, quando acreditamos muito em alguma coisa sobre nós mesmos, começamos a agir de maneira que aumenta as chances daquela crença se tornar realidade. Se acredito que ninguém vai gostar de mim, talvez eu evite me aproximar das pessoas. Se acredito que vou fracassar, talvez eu nem me prepare direito. Quando o resultado negativo acontece, parece uma confirmação. Mas muitas vezes, fomos nós que ajudamos a construir esse caminho. BoJack ilustra esse mecanismo de forma muito interessante. Ele vive tentando escapar da própria imagem. Mas toda vez que surge a possibilidade de construir algo diferente, aparece também o medo. Porque mudar significa abandonar uma identidade que, por pior que seja, já é conhecida. E isso é algo que acontece com muito mais gente do que imaginamos. As pessoas costumam acreditar que o maior medo do ser humano é o fracasso. Eu não tenho tanta certeza. Na minha opinião, um medo ainda maior é o desconhecido. Até uma vida ruim pode parecer confortável quando é a única realidade que conhecemos. É por isso que tantas pessoas permanecem durante anos em situações que claramente fazem mal. Não porque gostam de sofrer, mas porque o sofrimento conhecido
parece menos assustador do que uma felicidade completamente nova. Outro aspecto importante é que a autossabotagem não desaparece apenas com força de vontade. Muita gente acredita que basta pensar positivo. Mas nossa mente não funciona dessa maneira. Crenças construídas ao longo de décadas dificilmente desaparecem de um dia para o outro. Elas precisam ser questionadas. Precisam ser substituídas por experiências diferentes. E, principalmente, precisam deixar de controlar nossas decisões. Talvez a pergunta mais importante não seja como parar de me autossabotar. Talvez seja, por que eu acredito que não mereço aquilo que tanto desejo? Essa pergunta muda completamente a conversa. Porque o foco deixa de ser apenas o comportamento e passa a ser a origem dele. Em muitos casos, a autossabotagem é apenas um sintoma. O verdadeiro problema está na forma como a pessoa enxerga a si mesma. Enquanto essa imagem continuar baseada em culpa, vergonha ou sentimento de incapacidade, qualquer conquista parecerá temporária. Sempre existirá o medo de perder tudo. Sempre existirá a sensação de que o sucesso foi um acidente. Sempre existirá uma voz dizendo que, mais cedo ou mais tarde, todos descobrirão que você não é bom o suficiente. Esse tipo de pensamento tem até um nome bastante conhecido: Síndrome do impostor. E quando ela se junta à autossabotagem, cria um ciclo extremamente difícil de interromper. A pessoa conquista algo, não acredita que merece, começa a agir com medo, comete erros por causa desse medo, depois usa esses erros como prova de que nunca deveria ter chegado ali. Percebe como o problema não está apenas nas circunstâncias? Está na narrativa que contamos para nós mesmos. No fim das contas, talvez a maior lição que BoJack Horseman oferece sobre autossabotagem seja esta. Nossos traumas explicam muitas das nossas reações, mas eles não precisam definir quem seremos para sempre. Existe uma diferença enorme entre carregar o passado e viver preso a ele. Todos nós temos histórias que nos marcaram. Todos temos inseguranças. Todos já repetimos comportamentos que prometemos abandonar. Mas reconhecer esse padrão já é o primeiro passo para quebrá-lo. A mudança não acontece de uma vez. Ela acontece quando uma decisão diferente é tomada hoje, depois outra amanhã e outra no dia seguinte. Aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a se tornar um novo padrão. Talvez seja por isso que tantas pessoas se enxergam em BoJack. Não porque viveram a mesma vida que ele, mas porque conhecem aquela sensação de olhar para trás e perceber que em vários momentos, o maior obstáculo não era o mundo, era a própria forma como enxergavam a si mesmas. E talvez a verdadeira liberdade comece exatamente aí, no momento em que deixamos de perguntar se somos capazes de mudar e começamos a agir como alguém que acredita que merece essa mudança.